Fala pessoal, tudo bem com vocês? Chegou a hora, hein? Chegou a hora de escapar, Memphis titular vai brilhar e ó, tem mais uma boa notícia, a patrocinadora Master foi aprovada pelo governo federal, tá liberada para atuar em território brasileiro. Vamos falar sobre tudo isso? Chega mais, eu sou o Chico Garcia, inscreva-se no canal e vamos juntos. Já começo esse vídeo com essa boa notícia, né? O governo federal atualizou a lista das bets autorizadas a atuar, a operar aqui no Brasil e a Esportes da Sorte, ela foi liberada. Ela já tinha conseguido o registro estadual na Loterj e com uma ressalva da CBF, com uma decisão, né, da Confederação Brasileira de Futebol, podendo manter a sua publicidade em todo o Brasil, porque inicialmente seria só dentro do estado do Rio, e aguardava, né, a decisão do governo federal para que pudesse ter mais tranquilidade no assunto, né? Muita gente questionou como é que o Corinthians vai pagar o Memphis, e se a empresa não puder operar no Brasil, como é que vai fazer e tal. Pois bem, agora ela está liberada. Deixa eu até pegar direitinho aqui para vocês, que a gente anota as coisas todas, né? A Sports Gaming Brasil Limitada, né? Que é a razão social da Esportes da Sorte, né? E que tem a Esportes da Sorte, na verdade, dentro da Sports Gaming. É a 98ª empresa, ou seja, número 98, a conquistar essa licença para explorar o mercado de apostas aqui nesse período de transição. Vocês sabem, né? Tem um período que foi iniciado no dia 1º de outubro e vai até o dia 31 de dezembro. A partir do dia 1º de janeiro de 2025, todas essas bets elas têm que estar regularizadas e cumprindo algumas metas, né? Inclusive tem um valor a ser destinado aí de 30 milhões de reais, tem vários requisitos, né, que essas empresas precisam adotar nesse período de transição para que se adequem à nova regulamentação das casas de apostas aqui no Brasil. Pois bem, a Esportes da Sorte agora está dentro desse rol de empresas que vai participar dessa nova regulamentação, dessa transição até 31 de dezembro, ou seja, está liberada para operar e vai se adequar a essas normas todas para que ano que vem a coisa funcione normalmente. Então, foi isso que aconteceu e já é uma grande notícia, né? Uma tranquilidade, um respiro para o Corinthians, que tem um grande acordo com a Esportes da Sorte e que tem também um aporte financeiro gigantesco destinado só para reforços e que vai ajudar a pagar o Memphis Depay por esse 1 ano e meio, né? Até metade, na verdade, até metade de 2026, né? Então, quase 2 anos o Memphis Depay seguirá aqui no Corinthians. Para isso, a gente sabe que o Corinthians precisa permanecer na Série A. Isso tem uma possibilidade grande de acontecer, mas o risco é grande, né? A gente sabe disso. Tem uma reta final de Campeonato Brasileiro que eu trato essa tabela, essas rodadas do Corinthians como possível. O que é possível? Cara, é uma tabela bem interessante para você escapar. Tem algumas dificuldades ali no meio do caminho, mas o Corinthians, se continuar na sua pegada, no seu crescimento, na sua evolução tática, e com alguns jogadores que chegaram agora e que estão já rendendo aquilo que a gente imagina que eles possam render, e na verdade até devem render mais na sequência, dá para escapar, dá para beliscar ponto fora, dá para ganhar os jogos em casa. Então, assim, tem uma possibilidade muito boa, tá, gente? Por mais que exista risco, por mais que o susto no empate contra o Inter tenha sido muito grande, dá para escapar ainda. E esse jogo contra o Furacão, ele é fundamental. Eu diria que ele, assim, eu encaro ele como uma decisão, porque depois disso, a gente não sabe o que vai acontecer. Esse jogo passa muito por esse jogo. Porque uma não vitória, um empate ou uma derrota, seria trágico, trágico. Ainda, obviamente, não teria nada definido, mas, cara, animicamente, no ambiente do estádio, na confiança do time para a reta final, seria um baldaço de água fria. Então, assim, o importante é vencer. Precisa ganhar do Atlético Paranaense, porque aí, primeiro, já tem uma configuração de rodada que pode fazer com que o Corinthians saia da zona do rebaixamento nessa rodada mesmo. Depois tem o Cuiabá fora, que dá para ganhar. E depois tem um derby, que é um clássico em que tudo pode acontecer. E na sequência, tem outros adversários em que o Corinthians vai receber jogadores, equipes, né, no seu estádio e que dá para vencer. É Bahia, é Cruzeiro, é Vasco, dá para ganhar. Ainda mais jogando em casa. Mas tudo passa por esse jogo. O Romero jogou o segundo tempo do jogo do Paraguai contra a Venezuela, né? 2-1, vitória paraguaia, e já chegou, já treinou, está à disposição. Ele só não vai ser titular
porque o Memphis não pode jogar a Copa do Brasil. Então o Memphis não podendo jogar no domingo, ele vai ser o titular nesse jogo da quinta-feira contra a equipe do Furacão, do lado do Yuri Alberto. O restante do time, eu ainda estou com alguma dúvida, assim, né? Eu ainda estou com alguma dúvida de que maneira o Ramon pode escalar esse time. Mas vamos lá. Tem o Hugo no gol, o Fagner, o André Ramalho e o próprio Romero estão de volta de suspensão. O Thales Magno e o Alex Santana estarão relacionados e poderão ganhar alguns minutos no segundo tempo. Acho que ele vai de Fagner com o André Ramalho e Kaká e o Bidu na esquerda. Porque assim, vamos lá, né, gente? Eu sei, já falei sobre isso, que todo mundo quer ganhar do Flamengo e o Corinthians tem que enfrentar o Flamengo para ganhar do Flamengo. Mas o jogo é esse de quinta-feira. O jogo da vida é o jogo da vida. Você sabe, né? É esse de quinta-feira. Então é Matheus Bidu, é Fagner, é André Ramalho, é Kaká, é Hugo Souza, é o José Martínez no meio, com o Breno Bidon, com o Carrilho, o Rodrigo Garro, o Memphis e o Yuri Alberto. Esse timaço tem condições de vencer e vencer bem o Atlético Paranaense. Olha a escalação que eu acabei de citar para vocês. São ótimos jogadores dentro de um padrão, de um modelo de jogo definido pelo Ramon, em que a coisa está funcionando e de jogadores que estão se soltando cada vez mais. E aí eu quero chegar no nome do Memphis. Chegou a hora. Chegou a hora. O Homem-Aranha nos ensinou. Grandes poderes exigem grandes responsabilidades. Eu só posso cobrar de Memphis Depay a responsabilidade por essa reta final. O Yuri Alberto está ajudando, vai ajudar, também ganha um alto salário. Todo mundo tem a responsabilidade de ajudar o Corinthians, mas é claro que eu vou cobrar dele. E não é nem uma questão de cobrança, é de saber que ele gosta desse tipo de desafio. Um jogador desse quilate, quando ele chega num clube que está na dificuldade que está o Corinthians, mas que tem a massa que tem e que tem o contexto que tem ser Corinthians, e o Memphis entendeu isso muito cedo, muito rápido, e ele vivenciou o que é ser Corinthians nesses últimos dias. Essa data FIFA ela foi muito importante por vários aspectos. Ele trabalhou muito bem, ele fez uma espécie de pré-temporada, vazaram fotos aí dele no shape, total no shape, para muitos que diziam que ele estava gordo, que ele estava inchado. O cara está no shape, está trabalhando muito, está se alimentando bem, está se envolvendo com a cidade, se envolvendo com o corintianismo, ele entendeu onde ele está. Então, o Memphis Depay, eu diria para vocês, chegou. Ele chegou. E ele chegou para fazer história, para recuperar esse time na reta final e, quiçá, até conduzir o time a um título. Ele só pode jogar a Sul-Americana, mas ano que vem, quem sabe, né, ele poderá participar aí sim de todos os jogos. Ele só não pode jogar a Copa do Brasil. Mas o Memphis Depay está pronto para fazer história. Está pronto para salvar o Corinthians de um rebaixamento. O Memphis Depay está com tudo. Ele está com agora a questão física, ele já está adaptado, ele está motivado e ele vai ser titular. O Memphis, gente, eu seria capaz de apostar com vocês que sai gol dele nesse jogo contra o Furacão. O Memphis vai marcar o primeiro gol dele nesse jogo contra o Furacão. O Memphis Depay, mas ele está pronto para desencantar. E tudo isso pelo combo que eu estou citando para vocês. E também porque é dele a responsabilidade. É ele que ganha o maior salário, é ele o atacante midiático, é ele o cara em que a Fiel deposita esperanças. O Yuri é o artilheiro do time na temporada, o Rodrigo Garro é o cara dos passes, da cobrança de falta, do chute a média distância. O Carrilho tem jogado muito bem, o Breno Bidon também está se soltando cada vez mais. Tem vários jogadores que podem fazer a diferença. O Romero, o Talismã, entra no segundo tempo, pode resolver, o próprio Thales e tal. Mas o Memphis é o cara. Ele está sendo pago para fazer isso. Então é dele a responsabilidade de ser o principal jogador. E ele vai assumir isso a partir de hoje, gente. Não tenho dúvidas. Memphis Depay chegou e chegará nesta noite na Neoquímica Arena para fazer toda a diferença pro Corinthians no resgate e tirar de uma vez por todas o Corinthians dessa situação. É com ele e é ele que vai resolver. Podem apostar. Comentem aqui que se vocês concordam comigo, inscreva-se no canal.